Muito boa noite, sejam muito bem-vindas à roda de conversa, última roda de conversa dessa primeira edição do Festival Eloá. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Daqui a pouquinho vocês já vão entender por quê, porque com poucos minutos vocês já vão se apaixonar por essas duas. Eu vou deixar para elas se apresentarem, né? Para não ficar babando tanto o ovo assim, deixa elas se apresentarem. A Liane, vamos seguir a ordem alfabética, né? Liane, depois a Mariana vai se apresentar. E aí, só uma apresentação rápida, assim, para elas te conhecerem, e depois a gente entra no tema, tá bom? Tá bom. Então, meu nome é Eliane da Reis, eu fui amiga da Júnia e colega durante nosso mestrado lá na UFPA. Sou formada por lá, fiz meu mestrado e meu doutorado por lá, e meu pós-doutorado aqui pela USP, em São Paulo, que é onde eu moro atualmente. A Mary Mendonça, nessa época, andava ali pelo laboratório, ela não estava mais no mestrado, ela já tinha terminado, tinha feito mestrado fora e tinha voltado para Belém. A gente vivenciou muito esse ambiente acadêmico festivo, que a gente fazia da nossa vida uma festa, naquele período. E tentamos continuar fazendo até hoje, embora a vida vá deixando as coisas um pouco mais difíceis. Então, eu tenho trabalhado nos últimos anos, desde meu pós-doc, com comportamento alimentar e muito com transtorno alimentar, porque no Brasil, quando a gente pensa academicamente em comportamento alimentar, a gente pensa em problema. Então, pensa no transtorno, pensa em anorexia, bulimia, compulsão ou comer transtornado, que é um pouco do que eu vou falar com vocês hoje também. E mais recentemente eu tenho me voltado para olhar o desenvolvimento do comer. Como é que a gente aprende a comer? Né? E aí disso, junto com 2 colegas nutricionistas, saiu aí um livro que acabou de ter o pré-lançamento, chama Ciência do Comportamento Alimentar, que a ideia veio de uma disciplina que eu dei lá na USP sobre psicobiologia do comportamento alimentar. Então, acho que hoje em dia eu me apresento assim, eu sou autora do meu primeiro livro, é tipo um filho, sabe? Porque eu não tive filho. E acho que essa é a minha biografia acadêmica mais importante atualmente. Ai, grata, Lili. Mariana, vem para cá. Aí agora eu tento chegar nesse nível, né? Então, me chamo Mariana Mendonça. A vida trouxe essas duas, eu enfiei embaixo do braço, não soltei mais. Foi basicamente isso que aconteceu. Sou psicóloga também, trabalho muito com desenvolvimento humano, com psicologia clínica, mas hoje eu estou aqui para falar de uma experiência muito pessoal, né, que tem muito a ver com tudo que a gente vai refletir junto com a Liane, na verdade. Eu acho que eu vou tentar ser um exemplo de autoaceitação, para que a gente possa pensar o quanto que a gente se exige, né, para às vezes estar dentro de um padrão, o quanto que isso nos maltrata, e que podem ter caminhos muito libertadores para isso, assim. Então, eu sou divorciada há uns 3 anos, mais ou menos. Mentira, por aí, nem sei, né? Nem sei, uns 5, talvez. Uns 4, 5 anos, por aí. 4, então, né? E vivo uma maternidade bem real com o Pedrão, moramos só eu e ele. E mesmo no meio desse imbróglio ainda dá para se cuidar um pouco. Então, as fofocas vão ser por aí hoje. Gente, vocês estão dentro do Petit Comitê. Sejam muito bem-vindas. Vamos aqui conversar. Vocês já viram, né? Vai ser uma conversa de mulheres reais, do jeitinho que a gente gosta. Porque nós começamos o nosso trabalho juntas lendo A Ciranda das Mulheres Sábias há 1 ano. E todo esse festival é para celebrar isso, nosso encontro, né? Que o nosso encontro é... A autora, a Clarissa, ela fala assim, nós vamos tratar de histórias dentro de histórias. Nós vamos falar de questões profundas, vamos sair da superficialidade, porque a superficialidade já tem por todo lado, né? Então, vamos começar. Liane, pode falar aí. Abra seu coração, o que você tem a dizer para a gente sobre esse tema. Vamos direto ao assunto, tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu pensei em alguns tópicos e aí peço para a Júnia e a Mary irem me interrompendo para ir aprofundando mais. Eu não preparei nenhum PowerPoint nem nada, achei que não era. Nós achamos, nós três, né, conversando,
sobre a roda, que valia a pena ser uma coisa mais fluida, assim. Não sei se esse é o momento que as pessoas também já podem interromper, ou eu já posso fazer perguntas para todo mundo, sim? Pode, você até... Acho que pode nos ajudar a ilustrar, né? Uhum. Tá. Então, eu pensei em começar por uma perguntinha que parece besta, assim, mas que acho que dá muito pano para manga, e deu a última vez que eu dei uma aula sobre o assunto. Gente, quando vocês aprenderam a sentir sede? Vocês têm essa memória? Eu tenho uma história pessoal em casa da gente tomar muito suco com açúcar. Então, quando eu sentia sede, eu bebia suco com açúcar. Ninguém me ensinou a beber água. E aí, uma época, num carnaval, em Mosqueiro, lá no Pará, na casa de uns amigos, que eram nossos vizinhos do prédio, a gente ia para a casa deles, sem meus pais, lá eu aprendi a beber água. Quando eu procurava algo na cozinha para beber, não tinha o meu suco, tinha água. E ali eu entendi que uma quantidade de água bastava para aquela minha sensação, diferente do suco que eu tomava a jarra inteira. Por que eu tomava a jarra inteira? Porque tinha açúcar. Ele estava adoçado, né? O suco não serve para matar a sede. Então, se a gente for olhar para qualquer bichinho, o bicho vai lá e bebe água. Ele sabe beber água. A gente também, quando nasce, né? A gente não quando nasce, porque a gente é meio prematuro, somos uma espécie prematura, né? Mas logo que a gente aprende e começa a comer, a gente busca água. Não é muito difícil a criança pedir água para a mãe. Se a mãe der a água, a criança aceita, né? Então, quando a gente conversou sobre isso num bate-papo que tivemos, né, Juju, foi na roda de conversas, não foi a ciranda, foi Tenda Vermelha, não é? Foi do deserto, você participou de uma reunião do Foi deserto. do deserto, tá. Né? Aí uma colega até trouxe lá, né, do grupo, falou, nossa, minha filha, quando ela tá pulando no pula-pula, sei lá onde, eu falo para ela, minha filha, você não tá com sede? Você tá pulando e suando. Daí a menina vai até lá e pede água e bebe água. Então, olha o jeito bonito de ensinar essa criança. Se ela tá suando, perdendo água, ela tem que repor. Né? Em que momento a gente aprendeu na vida que a sede, essa sensação interna mesmo de sede, está relacionada com a necessidade de água? E eu fiz essa pergunta numa aula recente e um rapaz disse, nossa, tem só 3 anos. E ele era um rapaz assim, dos 25. Né? Então, essa é a pergunta, para vocês pensarem aí, se alguém quiser trazer um exemplo, tem alguma história que ache relevante para as outras ouvirem aqui, do momento em que aprendeu. Parece uma coisa tão básica, e mas a nossa cultura vai desvirtuando isso, e a gente vai bebendo outras coisas. Na minha história de vida pessoal, o açúcar entrou no lugar, porque vinha acompanhado da água, a ponto de que só na vida adulta eu aprendi a distinguir vontade de comer doce de sede. Eu misturava as duas coisas. Não à toa, eu acho, a gente ouve de muitas nutricionistas hoje em dia. Tá com vontade de comer doce? Bebe água. Para matar a vontade de comer doce. Quer dizer, ela está ensinando você a bagunçar teu cérebro, a bagunçar teu corpo, a não respeitar teu corpo. Que em algum momento ele pode estar querendo doce também. Alguém tem alguma memória aí da sede, da água? Alguém aqui acha que ainda não sabe sentir? Mary? Quando eu levei o meu filho na pediatra, por volta de uns 7 meses, que ele já tinha começado a introdução alimentar, e ele tinha saído do peito, fazendo essa migração aos 4 meses, que foi quando eu voltei a trabalhar. Ele ficou em aleitamento exclusivo até os 4. Eu sou uma pessoa instruída, como qualquer uma de nós aqui. E eu só dava água de coco para ele porque eu achava que era mais nutritivo. E me chamava muito a atenção o tanto que ele bebia água de coco. E eu perguntei para ela se era normal isso. Ela disse, mas você não está dando água para ele também? Eu falei, não, porque é uma coisa de que, sei lá, não pode um monte de coisa que tem que ser nutritivo. Eu não, gente, olha o quanto... A Liane falando isso agora, é um troço que é vital para a gente e a gente não aprende a dar valor para isso. Eu ainda fiquei achando que tinha outra coisa que era melhor que isso. Me dei o meu primeiro troféu de mãe embuste nesse dia, né? Já me dei vários depois, mas eu estou aqui ligando lá com o CRE dizendo, isso aí, que horror. É a água, né? É vital mesmo, como tu falaste, seria o básico do básico. E a gente não aprende, e se não aprende, não ensina. Né? E aí também falamos muito sobre isso, né, Juju, em conversas pessoais, de que adianta também jogar a culpa da minha mãe, que a culpa é da mãe dela, que a culpa é da mãe. Chega em Eva e é a dona do pecado mesmo, né?
Então, mãe e bucho devem ser todas as mães no final das contas, porque é muita coisa para a gente aprender e sair passando. Né? Então, é o básico. E a gente não aprende a olhar para o básico. Mais alguém com alguma historinha sobre o bebê? Sobre o sentir sede? Kênia? Não te ouvimos. Bom, não é bem quando eu era bebê, né? Mas falando dessa questão de beber água, eu sou operadora de telemarketing, então eu converso muito, né? E aí, assim, no início, tinha uma coordenadora que dizia assim, eu não sei se era adaptação do ambiente, eu sei que eu sentia dor de cabeça. Aí eu dizia para ela, nossa, estou com dor de cabeça. Ela dizia, você tomou água? Olha, como a gente conversa muito, você precisa tomar água. Então, ela insistia muito para que a gente tomasse água. Aí eu comecei a ter esse hábito, que eu fui percebendo que quanto mais eu conversava, mais sede eu sentia. Só que, como você fala, muitas vezes eu entendia que a sede era doce. Eu sou louca por doce. Então, eu sempre tenho uma balinha, qualquer coisa para mim de doce. Mas depois que eu chupo qualquer coisa doce, logo depois vem a vontade de beber. É automático, né? E aí, assim, ela foi ensinando coisa que eu não tinha esse hábito. Mas, o que acontece? Quanto mais eu tomo água, mais eu vou ao banheiro. E isso me irrita muito. Porque, às vezes, eu estou no meio de um trabalho, de um atendimento, e eu não posso sair. Aí, às vezes, se eu sei que eu vou ter um atendimento longo, eu vendo medicamento. Então, às vezes, uma venda demora 1 hora e meia, dependendo do tamanho da venda. Aí, quando eu sei que eu vou ter esse atendimento, às vezes eu sei, nem sempre eu sei, mas quando eu sei, eu já não tomo água, para mim não ter que ir ao banheiro. Mas eu já tive problemas de rins por causa disso aí, infecção de rins, né? Por causa disso aí mesmo, por causa dessa minha escassez de água, né? Eu já fui ao médico e ele só disse isso, não é nada, é só os rins, e eu sei que é água. E outra coisa, choveu, aí é que eu não tomo mesmo. Eu não lembro. Eu digo que se eu morasse num lugar frio, olha que Tocantins é quente. Eu estou no Tocantins, né? Então, se eu morasse num lugar frio, eu falo, eu não tomaria água. Eu não lembro. Simplesmente eu não tenho essa memória de água. Eu não sei se frio ou úmido, Kênia, porque no caso meio da Mary, nós nascemos em Belém, que é quente pra caramba, mas é muito mais úmido do que no Tocantins. Então, acho que a vontade eu acho que é os dois, sendo úmido ou gelado. Se tiver essa frieza, eu não lembro. Eu não tomo água. E é justamente nessa época que eu tenho problemas de rins. É no inverno, quando começa a estação. Gente, a Kênia, para mim, tá cortando, né? Eu achei interessante, assim, meu hábito, né? Tanto que eu sei. Se eu Kênia, picotou um pouquinho de final. Você estava falando que foi nesse período que você fez que você teve problema de rim. Foi no inverno que eu tenho problema de rins, normalmente, porque eu não me lembro. Aí eu tenho que deixar ou água próximo de mim, ou alguém tem que me cobrar, porque eu não tenho memória de água. Eu tenho memória do doce. Aí o doce me leva para a água. É engraçado mesmo isso aí, é um hábito mesmo. A gente aprende na tua fala um monte de traços de sabedoria do corpo, né? O doce me leva para a água. Leva, né? Porque o doce enche a nossa garganta com açúcar, o corpo com açúcar, que aí a gente fica precisando da água para diluir aquilo. Né? E quando eu bebo muita água, eu vou fazer xixi? Que bom, porque teu corpo então não está absorvendo tudo, ele está filtrando, ele está conseguindo filtrar. Né? Então a gente está aqui falando de um bom funcionamento do corpo. Só que a nossa rotina não está adequada ao bom funcionamento do corpo. Nossa rotina está adequada a eu tenho que fazer um atendimento telefônico de 1h30. Acabou o resto. Né? Então, assim, a gente adaptar o nosso corpo. E isso vale para homens também. Né? Estamos numa roda de mulheres, para qualquer corpo humano. Só que o nosso corpo feminino, ele tem lá as suas necessidades especiais, né? E a água é uma delas. Porque a gente incha muito,
porque a gente aglomera muita toxina. Pois é, aí, como eu trabalho muito sentada, que eu comecei a notar outra coisa, as pernas inchar. Porque eu não tomo água, afeta os rins, não tem circulação, e aí eu comecei a perceber os efeitos disso. Porque, tipo assim, é como... Tem dias que eu fico sem... olha, principalmente assim, no início da pandemia, a gente vendeu muita medicação. Imagina o povo louco atrás de medicamento. A gente trabalhava 10, 12 horas por dia, um atendimento atrás do outro. Quantas vezes eu terminava o dia, eu estava com o corpo assim estourado, cansado de passar o dia sentado e conversando. E a água muito raro, porque não dava tempo e eu não queria cortar o atendimento. Eu fiz, nessa pandemia, muita coisa no meu corpo aconteceu, mas eu aprendi muito também com os grupos, né? Com a minha saúde. Quando eu fiquei internada, quando pensaram que era Covid, não era Covid, era os rins, que aí eu vi que era falta de água. E veja, a gente está falando da complexidade só com a água. Estamos falando de um componente, que a gente nem considera alimentar. A Edneuza, licença, vai beber. Boa, Edneuza, vá, por favor, é disso que a gente está falando. O corpo está pedindo. Estou grata. Agora, se a gente for olhar para a comida, fica ainda mais difícil a gente tomar as decisões por nós. A água é um componente, é uma sensação. A comida são várias sensações, que são multideterminadas. É alguém abrindo um bombonzinho do nosso lado, uma balinha, a gente já se preocupa com aquilo, já se interessa, já quer. Né? E é ficar um tempo sem comer uma determinada comida, a gente com vontade de comer. Então, a sensação que dá é de que é muita coisa para a gente dar conta do nosso corpo e da nossa vida ali fora. E aí, como é que a gente faz nossas escolhas? Né? E nem estamos entrando aqui na questão de dieta, de preocupação com emagrecimento. Eu estou até meio que querendo fugir desse tema. Né? E olhar para como é que a gente aprendeu a comer. Fazendo um paralelo com como é que a gente aprendeu a beber, né? Como eu aprendi a comer? Qual que é a minha relação com a minha comida do dia a dia, com o meu almoço, com o meu jantar? Onde é que eu aqueço? Por que eu aqueço desse jeito? Ou eu nem aqueço porque eu não tenho tempo. Ou eu não como porque eu não tenho tempo. A gente, como psicóloga clínica, a gente tem esse cuidado, ou deveria ter esse cuidado, porque está com um atendimento atrás do outro. Se a gente não organiza o dia para ter um horário para comer, você não come. Né? Atende uma emergência, então todo mundo da área da saúde vive assim. Né? Mas estamos vendo a Kênia falando que a vida dela não é na área da saúde, mas também é porque ela está vendendo medicação. Né? E ela é capaz de ficar muitas horas trabalhando sentada e não se levantar para olhar para ver o que o corpo dela está pedindo. É claro que sentada a gente também pode olhar para o que o nosso corpo está pedindo, mas é tão mais difícil. Se a gente se levantasse, desse uma voltinha pela sala em que a gente está, facilitaria muito a nossa vida. Né? A gente aumenta a consciência do corpo e do que o corpo está precisando. Às vezes, até uma das medidas de fome que a gente tem é tontura. E aí a gente tem que dar graças a Deus. Que bom que o meu corpo está tonto, que ele está me apontando que eu estou sem glicose, eu estou sem comer. Né? E por que a gente não sente, não percebe essas alterações? Né? Por que tontura necessariamente? É algum problema no meu labirinto, estou com labirinto. Eu posso estar com glicose baixa. Né? O estômago roncar foi outra coisa que eu fui aprender adulta. Eu achava que era coisa de desenho animado. Desenho animado, o estômago ronca. Eu não sabia que é verdade. É verdade, gente. Quando você está com fome, o estômago ronca. Né? Então, essa é uma outra medida nossa, de que posso estar com fome e meu corpo está pedindo comida. Né? Uma outra medida possível, meu hálito muda. Vocês já perceberam que o hálito de vocês muda quando está com fome? Então, a gente tem estímulos do nosso corpo, são dicas que o corpo vai dizendo, cara, vai comer, você está precisando, deixa o que você está fazendo aqui, você nem vai fazer tão bem feito se você não estiver bem alimentado. Adriana linda, você levantou a mão. Espera só um pouquinho que eu estou chegando em casa agora. Se tiver alguém querendo falar na minha frente, só estou descendo do carro. Tá? Só um minutinho. Mas o que eu quero falar é que eu compartilho com a Kênia. Isso. Só mais um minuto. Tá bom. Deixa a Lucimar, então, falar. Lucimar, fala. Abre seu microfone. Pode abrir o microfone. Vocês pegaram eu na minha limpeza de pele, porque eu pensei que a Adriana ia falar primeiro. Mas já terminou. Eu aproveito as lives da Júnia para fazer tudo, porque eu escuto ela o dia inteiro, né? Vou confessar aqui.
Eu escuto ela o dia inteiro. Aí meu marido vê o dia inteiro com fone. Então eu limpo, eu cozinho, eu faço, eu limpo a pele, tudo escutando. Aí ele chega perto de mim sempre muito curioso, né? E fala assim para mim, que a gente está trabalhando junto em casa, ele fala assim: o que você está escutando? Antigamente ele me perguntava, né? Eu falava, Munha, ela está falando de tal coisa. E depois ele ia de novo, o que você está falando? Munha, ela está falando do livro não sei quanto. Agora toda vez ela fala assim: não vou nem te perguntar, eu sei que você está falando com a Júnia. Já sabe o que é. Não, eu queria comentar sobre a água. Eu tenho problema nos rins, eu tenho rins policísticos e tenho que tomar água, mínimo 2 litros de água diários, né? Mas a minha relação com a água foi muito boa. Eu queria contar uma outra história com o meu esposo. Quando a gente foi para Salvador, ele estava louco, era a primeira vez que ele ia no Brasil, ele é chileno, e ele ficou louco com os sucos, né? Ele queria provar todos os sucos que havia, e vocês sabem que no Brasil, se a gente for provar todos os sucos, a gente não toma água, né? E eu sempre, ele pedia suco e eu pedia água. E ele falava assim, você vai tomar água? Tipo assim, você vai gastar dinheiro com água, sendo que a água custa o mesmo que o suco? Mas eu sempre tomei água, porque eu tenho sede, ele sempre riu muito de mim, porque eu tenho sede de água. Não, o suco, o refrigerante, a água de coco não mata a minha sede, eu tenho que tomar água, mas isso foi a vida inteira. E aí a gente foi para o Salvador, foi lindo e tudo, depois a gente foi para o Rio, e no Rio teve um dia que ele vomitou e não sabia por que estava vomitando tanto. Aí ele mesmo se deu conta de que é porque não tinha, toda a nossa viagem, ele não tinha tomado água, porque ele substituiu a água pelo suco. Até que foi tanto, ele ficou tão intoxicado de não tomar água, né? E passou super mal. E aí ele pedia, às vezes, um suco, e depois eu falava, não, agora é sua vez de tomar água. Aí ele tomava água. Então é isso, a importância da água eu sei muito bem, né? Porque eu necessito água. A água é vital. Eu sei que a água é vital para todos os seres humanos, mas na minha condição ela é mais vital ainda, porque eu tenho rins policísticos e a única forma de me cuidar, todas as vezes que eu vou no doutor, porque a gente quer se cuidar, quer sarar, né? Ele fala, você não pode fazer muita coisa, você pode ter uma vida saudável e tomar água. E essa é a minha contribuição. Eu acho que é importante ensinar as pessoas que estão perto da gente, ainda que não seja criança, ainda que seja o parceiro, o namorado, o amigo, a tomar água. Muito bom, Lucimar. Bom ver um exemplo, né, de alguém que está aprendendo e outra pessoa que aprendeu. Tipo, é possível aprender. E não tem que ser com problema, né? Que você usa a água como autocuidado, como remédio, no teu caso, é um remédio. Né? E para a gente deveria ser um autocuidado para não precisar ser remédio. Adriana! Uhul! Consegui! Então, a minha história com a água é muito parecida com a Kênia. Eu não bebo muita água, sou magra, não sinto calor, não transpiro, né? E tive muito problema com infecção urinária, né? Tive problema de rins também. E aí eu coloquei até no celular, uma época, um aplicativo que de hora em hora, para me lembrar de beber água, porque não é uma coisa que eu sentia necessidade, né? Ou então eu passava sede igual a comida, né? Eu uso os dois exemplos, igual a comida e a água. Eu como pouco durante o dia, bebo pouca água durante o dia, e à noite eu estou com mais fome e com mais sede. Aí eu bebo água demais, aí tenho que levantar para ir no banheiro, aí eu fico com muita raiva, como a Kênia, aí seguro, aonde dá infecção urinária também. Então, hoje eu estou mais consciente, né, disso, né, consciente do corpo, né, e eu aprendi também essa questão de você se observar o corpo com um curso, né, com o Access Consciousness, não sei se você conhece, que ele fala da sua relação com o seu corpo, né? Que você tem que perceber o seu corpo, a necessidade do seu corpo, né? Como você fala, o Ayurveda também, né? Fala muito isso para a gente perceber a necessidade do nosso corpo, porque você necessita uma quantidade de água e uma quantidade de alimento, um tipo de alimento, para cada organismo é uma coisa.
né? E eu acho muito importante isso, você ter essa consciência, né? A gente, a vida toda, eu escutei que comer fruta, alimentos crus era muito bom para a saúde e tal. No Ayurveda já fala o contrário, né? Que os alimentos cozidos são mais fáceis de digerir. Não é que eles são mais nutritivos, mas eles são mais fáceis de digerir para cada corpo, reage de uma forma. No meu caso específico, os alimentos, eu preciso dar prioridade para os alimentos mais cozidos, né? E no Access também fala que são 4 grupos de alimentos que você precisa: de água, de sal, de açúcar e de energia, né? E a gente escuta muito a questão do açúcar e do sal, né? Que não pode isso, não pode aquilo, porque faz mal, faz mal. Muito bonito, eu Adriana. acredito eles como importantes, né? O açúcar e o sal estão aí na mesma medida que a energia. E qual é o primeiro? Água, sal, sal, açúcar e energia, né? Você precisa desses 4 grupos de alimentos, né? Em equilíbrio, lógico, tudo tem equilíbrio, né? Até o sal, até a água. Um exemplo que eu queria dar: a minha tia, ela foi internada na UTI por excesso de água. Ela estava perdendo nutrientes. Então tudo em excessivo faz mal. Até a água faz mal. Até a água, né? Mas a gente precisa de açúcar também. Aí muita gente fala assim: não, mas como que o Access fala que você precisa de comer açúcar? Eu falei assim: gente, açúcar tem tantas outras coisas, não é açúcar. Eu preciso de açúcar. Demais, demais, demais. E o açúcar é que produz energia, né? Que a gente precisa de energia. E é o açúcar que dá isso. E hoje em dia, aí eu fiquei até, né? Nossa, então resolve todos os meus problemas, né? Porque eu sinto muita necessidade de açúcar. Eu preciso comer uma rapadura todo dia. Pelo menos umas 2 vezes eu como rapadura, porque é energia, né? É um açúcar mais saudável, mas é açúcar. Mas eu não fico preocupada, vai fazer mal, né? Eu não como em excesso. Não sou chocolate, gosto de chocolate, gosto de, né? Mas você ter esse equilíbrio, né? Entre e combinar os alimentos, né? Que fala no Ayurveda também, né? Por isso que eu fiz questão de estar aqui também, que vai ser muito bom, né? Você estar aqui com a gente, já agradeço muito e agradeço também a oportunidade. E eu vou parar, porque senão eu falo demais. Eu que agradeço te ver, Adriana, tão gostoso ver tua energia, teu rostinho. Muito bom. Legal trazer isso, né? Quer dizer, 2 outras áreas de conhecimento, né? A Ayurveda, o Access, que, na verdade, está complementando a ciência contemporânea. A gente não está falando nada diferente disso, né? A ciência do comportamento alimentar. Vamos olhar para o que a neurociência, a ciência da digestão, a ciência da endocrinologia está dizendo. De ponta você tem que comer de tudo com equilíbrio, né? Grande novidade. O que tem de diferente do que todos esses conhecimentos antigos já nos traziam? Né? O que tem diferente é que agora a gente está cientificamente olhando e dizendo: pelo amor de Deus, parem de fazer isso que vocês faziam antes. Né? Parem de restringir o açúcar e de dizer que não pode comer o açúcar. Né? Porque se a gente for olhar para o que nos faz comer, o que nos ensina a comer, é a nossa cultura, é a nossa história de vida. Né? E é o que a nossa espécie sabe fazer. São sempre esses 3 elementos que a gente trabalha na psicologia científica, né, Juju e Mary? Então a gente não pode ignorar a parte, por exemplo, da rapadura, se faz parte da tua cultura. Às vezes até familiar. Como é que eu vou ignorar? Você não pode. Como é que eu estou em São Paulo, vou receber uma amiga mais tarde e não vou comer pizza? A não ser que eu tenha um problema, né? Eu seja celíaca, então aí eu estou limitada efetivamente. Imagina, né? Faz parte eu recebê-la na minha casa hoje é sexta-feira e vamos para a pizza. Né? Então, se eu não olhar para esses 3 elementos para entender a minha escolha alimentar, né, eu vou passar a vida inteira sofrendo com o meu peso, sofrendo com a minha imagem corporal e sofrendo com o que os outros não estão comentando do que eu estou comendo, porque está errado, porque o açúcar não pode. Imagina se a gente vivesse sem comer açúcar. Nós nem viveríamos. Né? A gente precisa de energia. E o açúcar é uma excelente fonte. Não à toa a gente adora açúcar. A nossa espécie está preparada para amar açúcar. Por quê? Porque ele quase não existe na natureza. Você vai procurar açúcar, uma fruta ou outra vai ter um índice glicêmico alto. A maioria não tem. Então a gente sai caçando. Claro que vem aí a indústria e alopra e pega um monte de açúcar e enfia num negócio desse tamaninho, e aí a gente fica um pouco viciado. Viciado é jeito de dizer, não existe de verdade um vício em açúcar, né?
mas você fica se comportando como um viciado, um compulsivo, querendo só aquilo. Conforme a gente vai se aproximando de outros tipos de alimentação, fiquei aí uma semana hospedada na casa da Júnia, comendo da comida ayurvédica dela. Gente, assim, dá uma limpeza no corpo. E eu tava num vício com Coca-Cola, a Júnia lembra, né? Eu cheguei a tomar uma Coca-Cola um dia, né? E voltei para São Paulo sem precisar da Coca. É impressionante, assim, como você, rapidamente, se você se engaja numa alimentação diferenciada, que não corta o açúcar, gente. Veja, eu passei uma semana lá na Ayurveda, mas eu tomei uma Coca-Cola um dia, furei, né? Volto para cá e já não preciso mais, porque o corpo se adapta a pegar açúcar devagarzinho no decorrer do dia. Não tem que ser tudo de montão no fim do ano, como dizia o Chaves, né? Então, acho que o que eu queria provocar aqui para vocês de discussão nesse nosso papo era isso, era a gente pensar como é que a gente faz para entrar em contato com o nosso corpo, seja para sede, seja para fome, né? E como que a gente usa do que a nossa espécie precisa, do que a nossa cultura ensina, do que a nossa história de vida nos traz, para escolher a nossa alimentação. Porque a partir da escolha da nossa alimentação, que é diária, e que deveria ser pelo menos 3 vezes por dia, porque nós não somos cobras, né, que comem uma vez por dia só, uma vez a cada 3 dias, a gente come numa frequência alta, então é muita escolha, dá trabalho, né? A gente escolhe, a gente cozinha, a gente prepara, a gente põe no prato, dá um trabalho. Tudo isso vai levar a longo prazo para o que o nosso corpo é. E o que a gente faz com o que o nosso corpo é? Então, jogando a bola aqui para a Mariana começar a discutir com vocês. Tá bem. Venha dar boa noite aqui. Vem, Pedrão! Boa noite. Pedrão, Lindo! Tia Juju. Kenny, amiga nova. Lorena, amiga nova. Tudo bem? Tudo! Que bom. Ah, esse cabelo, meu Deus do céu. Pode comer. Eu pensei em tanta coisa aqui enquanto a Liane falava e eu estava assim, no lixo. O que a gente faz com esse... A gente vive ouvindo esse ditado, né? De você é o que você come. E eu entendo isso, mas uma coisa que eu vivi na pele foi a noção de que se você estava mal fisicamente, a responsabilidade era exclusivamente sua. Se você estava bem, também. Eu não sei identificar aqui os sinais, fez um barulhinho. Alguém mandou alguma coisa ou não? Não foi aqui. Tá. E aí, assim, se você estava bem, é porque você também teve força, foco e fé. Né? E quando a Lilica, a intimidade, né, no meio da roda, quando a Lilica fala, né, desses determinantes, eu penso muito nos efeitos disso para a gente a médio e longo prazo, porque quando a gente pensa em qualquer hábito, não precisa ser só o alimentar, mas é muito fácil da gente relacionar com isso por conta de uma questão cultural, né? De repente, na obesidade. Você está gordo porque você não tem força de vontade, porque você poderia e você não quer. É como se tudo tivesse ao teu alcance e você simplesmente não se esforçasse o suficiente para fazer. Mas aí a gente olha para coisas que começaram tortas tão lá atrás, e aí a gente segue num padrão de cultura que faz com que tu não gostes de ti mesmo, sendo que tu és produto desta caceta, deste mesmo meio. Olha, é de bater o pino. Não estou brincando. Eu não separei isso aqui para mostrar, mas eu posso mandar para a Júnia depois, eu sei que vocês têm um grupo de WhatsApp, né? A Liane estava me botando no eixo aqui pelo WhatsApp, porque eu ando tão pirada de trabalho mesmo, que eu dei um dado super errado. Eu estou divorciada há 2 anos e alguns meses. Parece tanto tempo, né? De tanto que já foi bom ter mandado a pessoa fluir na fila do universo. Mas então, o que aconteceu? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada há muito tempo já, demorei muito para conseguir reconhecer que isso precisava tratar,
E uma das coisas que isso me trouxe foi uma obesidade muito intensa. Eu cheguei a pesar 125 quilos. Essa foto eu não tenho, mas eu vou mandar para a Júnia, para depois ela mostrar para vocês aí o antes e depois. Eu separei aqui. E isso foi reflexo de um comer extremamente patológico, em que eu tentava afundar muito das minhas angústias de ter que gerir muitas coisas que não competiam a mim e buscava esse tipo de suporte na comida. Até a minha família demorou muito para entender e acreditar que eu era ansiosa, porque eu sempre fui calma. Eu sempre fui aquela pessoa tranquila, que resolve, que ajuda. E na visão do senso comum, o ansioso é quase uma criança que tem um TDAH, que é aquela pessoa que não para, que é agitada. E não precisa ser desse jeito. Na verdade, na vida adulta, na maioria das vezes, nem é desse jeito. É essa ansiedade cognitiva, que você fica cansada fisicamente do tanto que você pensa. Muito bem. E aí começaram a chegar as consequências físicas disso, e a médica que me acompanhava da vida inteira, ela falou, você tem que fazer a bariátrica. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu falei, não vou fazer não vou fazer de jeito nenhum. Vai morrer, não vou. Fui e fiz, porque ela falou que eu não ia ver o Pedro crescer. Ela foi bem contundente, né? Um histórico de muitos problemas cardiológicos na família. E aí eu fui, fiz essa cirurgia, também já tem um tempo. E, gente, aconteceu um troço muito louco. Todo mundo me falava que eu estava mais bonita, mas eu estava tão diferente daquilo que eu já tinha aprendido a reconhecer por tanto tempo, que eu não conseguia achar isso desse jeito. Da mesma maneira que juntou também com a questão do divórcio, né? Então começou a ficar assim na minha cabeça. Eu era gordona e eu era mais feliz, porque a vida estava organizada, não tinha mudado tanta coisa em tão pouco tempo. E aí, então, coisas que já tinham sido muito características da minha criação ao longo do tempo, de o importante é você estudar bastante, trabalhar bastante, você não precisa ser vaidosa, porque isso, na verdade, não é tão relevante assim. Eu lembro de sair para comprar roupa com a minha mãe e eu ficar na dúvida, ela dizia, minha filha, você tem que levar o que serve, porque mesmo quando eu não era obesa, eu tenho 5 quilômetros de canela. Na minha região, eu sou talvez uma das mulheres mais altas que anda na rua. Quando a Liane está aqui, a gente se junta, dá 2 postes. Porque as pessoas aqui são baixas. Né? Até sapato é difícil de comprar, que a gente usa 39. Muito. Gente, 39, sapato de festa 39, você não acha. É impressionante isso. A estatura das pessoas aqui realmente é muito mais baixa. Então, sempre foi essa coisa, minha filha, você tem que comprar o que lhe serve, o que lhe cabe. E a minha mãe não é uma pessoa de vaidade, eu também não aprendi a ter isso. Fora que eu cresci também, acabei escolhendo profissionalmente um meio mais acadêmico. Lá é que quanto mais bicho grilo você andar, é que você está sendo cult, inteligente, descolada, porque se você se apresenta com autocuidado, vão te achar fresca, vão associar a tua imagem à burrice. Estereótipos muito pesados, né? Eu tenho uma cliente no consultório que o que a gente trabalha é o incômodo que ela sente quando ela chega nas festas. Ela é uma mulher deslumbrante, uma influencer digital aqui da cidade, e ela diz, o que me dói são os olhares das mulheres, porque eu não estou ali para roubar o homem de ninguém. Eu sou assim. E tá tudo bem, eu gosto de ser assim, mas eu sei da quantidade de vezes que as pessoas me julgaram ou não se aproximaram ou botaram o seu namorado assim para trás quando eu fui para ser apresentada, porque parece que eu vou chegar, vou abrir a perna e vou engolir o cara com a minha pepeca dourada. Então, a gente está o tempo todo reproduzindo esses padrões sem ter noção do quanto que, por mais que a gente ache, a gente está muito arraigada a eles também. E aí eu comecei um processo de diversas formas de dizer, poxa, eu realmente preciso parar de cuidar só das outras pessoas e cuidar de mim.
E a minha irmã, que é uma pessoa também que não liga muito para a forma de se vestir, ela falou, eu vou te dar um presente de aniversário, e ela me deu um curso de consultoria em imagem. Gente, vocês precisam, é sério, se eu pudesse ter gravado isso, o curso foi com uma estilista daqui. Eu vou dar o Instagram dela para vocês depois irem stalkear e fuçar para vocês entenderem o que eu estou falando. Não precisa seguir, mas vai fazer isso como parte da nossa roda de conversa hoje. E foi num restaurante chique o curso. A mulher estava com uma blusa de pluma aqui, assim, ó. E aí lá um monte de médica, de juíza, de promotora, daquele pessoal que anda de tailleur, de escarpin, que eu aprendi esses nomes lá nesse curso. Eu entrei, eu me senti tão constrangida, eu me senti tão diminuída, eu me senti tão não pertencente àquele lugar. Eu falei, eu só não vou embora porque a Marina pagou esse negócio aqui e a comida desse lugar é muito boa, mas eu tenho certeza que esse lugar não é para mim, né? E lá fiquei. E eu julguei aquela mulher que eu fui ouvir. Mas eu julguei valendo, né? Eu falei, olha o grau de frescura dessa cidadã. O topete dela vinha até aqui, assim, eu não estou brincando, não. Ela dorme com uns bobs desse tamanho, ela dá de brinde para a gente o bob, porque ela fala que topete é personalidade. Eu falava, essa mulher deve ser insuportável de fresca, gente, não tem condição disso. E aí ela começou com uma dinâmica que foi um soco no estômago. Ela disse que ela nunca as pessoas que estavam ali se conheciam. Ela disse que ela pegou nas redes sociais as fotos da gente, colocou em envelopes aleatórios, e aí, na minha vez, eu chegava lá, pegava um envelope, abria, não podia dizer quem era, e dizia, e eu tinha que dizer qual era a minha impressão, a minha primeira impressão sobre aquela pessoa, olhando só aquela foto. E eu tinha que falar a minha impressão real daquilo. E o pessoal começou a ir, né? Eu falei, eu não vou conseguir nem ficar em pé lá na frente com essa roupa que eu tô. As pessoas começaram a abrir as imagens e dizer, olha, essa parece uma mulher cansada, que não se cuida, que não se prioriza, que vestiu qualquer roupa para ser. Eu falei, meu Deus, todo mundo está pegando minha foto. Quando chegou a minha vez, eu abri o envelope, tinha um espelho. E todas aquelas mulheres que estavam lá, que eu estava julgando 3 milhões de vezes melhores esteticamente do que eu, estavam se avaliando da pior forma possível. E isso aproximou as pessoas. E baixou um pouco essa bola do julgamento, né? E aí eu me permiti ouvir de maneira mais limpa o que tinha ali para ser compartilhado. E no final das contas, o que eu aprendi com essa professora é que todo mundo tem um estilo próprio. Que a grande armadilha da gente se ver o tempo todo tão deslocada, tão julgada, ou querendo tanto ser e ter um modelo de ideal, é porque a gente não aprende a reconhecer qual é o nosso estilo. E a gente fica fazendo as nossas escolhas pelos estilos dos outros, né? Então, sei lá, Gisele Bündchen, ela não vai ser ideal para quem? É obrigatório, é universal, que todas as mulheres que habitam o planeta queiram ser de alguma maneira como aquela mulher, porque ela cuida do planeta, ela tem um homem de 2 metros maravilhosos, os 2 filhos são perfeitos, o cachorro é perfeito, o corpo é perfeito, e ela ainda doa dinheiro para caridade. E ela veio do nada. Ah, meu Deus, como você não vai querer, né? Eu nem que eu queira, porque a largura da minha estrutura óssea é o dobro da largura dela. Então, eu estou fazendo uma comparação esdrúxula, mas eu julgava muito isso. Se vocês nunca tiverem assistido uma comédia maravilhosa e aparente boba que chama O Diabo Veste Prada, eu sugiro que vocês assistam.
porque ele fala justamente dessa questão da desconstrução da relação do consumo com a moda. E eu passei a ser uma pessoa que, preservando a minha individualidade, passei a consumir conteúdo de moda porque é divertido para mim, porque me faz bem eu me sentir melhor consumindo o conteúdo que é compatível para a minha realidade financeira. Eu compro as minhas roupas na Renner, na Riachuelo e na Zara quando elas estão em promoção. E às vezes quando a minha mãe me dá algumas coisas de presente, né? Eu amo a Shoulder, que é uma loja de roupas muito legais, mas eu não compro na Shoulder, não é para o meu bolso. E aí você aprende a ler nas lojas de departamento o que é aquilo que é legal para ti. E você não precisa fazer um curso, você pode começar a ler sobre essas coisas por aí. De forma individualizada, né, Mary? Você está falando. Não é que eu estou entrando na onda do que é a moda, mas eu estou aprendendo o que bate comigo, o que me alegra, o que me cabe. O que pode fazer diferença para que eu me sinta melhor, porque o que é muito comum é você chegar numa loja, você ver o que está no manequim e você desejar aquilo porque está em destaque e tu vai ficar a coisa mais horrorosa que podia acontecer. E você sai muito frustrado dessa experiência. Mas foi porque, de repente, você não procurou aquilo que era legal para ti mesmo, né? A gente não vai criando um nicho ao longo do tempo. Eu geralmente compro minhas coisas em tal lugar, né? E aí, ela, por exemplo, é uma pessoa que fala muito sobre a importância de você repetir o máximo que você puder as suas roupas, por uma questão de consciência também. O que não é preconizado nesse mundo fashionista de forma alguma. Então, isso foi uma experiência para mim assim embasbacante, porque eu desconstruí um preconceito muito grande, né? E com esse conhecimento que eu passei a consumir, por exemplo, eu sempre amei estampa. Se eu pudesse, eu andava que nem uma bandeira com todas as cores por aí. Por conta das cores que ressaltam melhor a qualidade, o tom da minha pele, tudo isso tem, né, um caminho infinito para você ficar lá fuçando, e também o tipo de estampa, né? Eu descobri que as coisas florais, que era o que eu usava muito antes, porque era o que era mais colorido, fica bem menos melhor em mim do que estampas que são consideradas mais orgânicas, como isso aqui, né? E, gente, se você parar para ler, tem toda uma fundamentação disso, eu juro, é muito louco. E aí, a partir daí, eu comecei a comprar algumas coisas diferentes, não precisei dar nada do que eu tinha, fui fazendo adaptações, mas o mais interessante é a gente se permitir, independente do tempo, viver uma experiência nova e buscar uma fonte de conhecimento em outro lugar, né? Sair de uma zona de conforto para ver o quanto que aquilo ali, que sempre te rodeou e você nunca deu bola, pode de repente ser uma coisa que vai ser super legal para você e vai te trazer identidade, pertencimento, né? Eu tenho hoje um grupo do WhatsApp das amigas da moda, é tão engraçado eu falar isso hoje em dia, né? Porque as meninas sabem que eu sou, no final das contas, e assim, eu sou a pessoa que faz o grupo rir, porque elas colocam lá, tem tal coisa em promoção em tal lugar. Eu digo, isso é de comer? Aí vem alguém e explica, olha, isso aqui tem esse nome, por isso, e eu não fico me dedicando a estudar essas coisas, mas é um nicho que, de repente, se mostrou interessante e que desconstruiu muito a minha visão de achar que a gente não tem que sair do lugar que a gente está e que essa zona de conforto é segura e vai te proteger. A Júnia tem aí uma foto do antes e depois do curso, para vocês entenderem. Ela vai tentar projetar, a gente treinou isso antes. Agora, pode? Pode. Tem uma coisa que
as pessoas fazem essa avaliação, olha, isso aqui é antes, né? Eu fiz essa postagem que a professora pediu ao final do curso. Eu usava tons muito claros na maioria das vezes. Olha esse vestido amarelo aqui. E, gente, uma coisa que eu quero deixar muito claro, tá? Eu não acho que nada aí estivesse feio ou ruim. Eu me gostava muito desse jeito. A Marina me veio com esse curso dizendo assim, eu preciso arrumar coisas que tu olhe mais para ti, que tu cuide mais de ti. Ela já não sabia muito o que fazer para eu parar de chorar, né? Mas não era uma intenção de, a Mariana se veste mal e tem alguém incomodado com isso. Nenhum de nós estava. Mas depois que eu fiz o curso, eu achei que melhorou tanto. Cadê a outra foto, Juju? É muito legal esse teu apontamento, Mary, porque a gente não está falando de o antes e depois estava uma merda e agora eu estou incrível. Né? E não. Nunca pode ser isso, porque o antes tem que ser ontem e o depois tem que ser hoje e amanhã. Exatamente. Né? Era uma coisa que eu jamais teria buscado, né? Eu nunca tive isso de também achar que eu era uma pessoa feia ou que eu não andava vestida adequadamente. Né? Ó, cheio de florzinha, eu ainda adoro até hoje, ainda tenho esse vestido aqui do meio que eu estou sentada na escada. Mas depois ficou melhor, gente. Passa aí a outra, Juju. Eu acho que o que é mais, para mim, perceptível é que parece que eu tenho mais vida nas fotos hoje, depois disso. E, aparentemente, isso é só por uma combinação de cores. Nada muito diferente disso. Tá Juju, 10-0. Você está vendo a foto nova? Eu acho que você precisa parar de compartilhar essa e abrir a outra. Porque apareceu só a outra. Você tem que escolher a nova, senão ele vai ficar aparecendo sempre antes. Isso. São cores mais vibrantes do que as cores mais apagadinhas, entendeu? Eu nunca achava que ia dar muito certo eu botar um vestido inteiro assim de paetê, porque com a minha altura na minha cidade, eu achava assim, eu vou chegar que nem um carro alegórico nos lugares. E aí o curso me deu essa oportunidade de entender, se eu acho que eu vou ficar tão bonita nisso, eu vou experimentar. E se eu me sentir bem, não pode falar palavrão, né? Que se lasque, eu vou chegar lá sim. E esse foi o primeiro dia nos meus 40 anos que eu usei um batom vermelho com segurança do que eu estava fazendo. E me diz o que é que existia na minha história que me impedia de eu me sentir assim antes. Não deveria ter existido nada, mas existiu muita coisa. Né? É isso. Uau! Nossa, amada, que lindo! Meu Deus! Uma pausa, a gente vai fazer um intervalo agora de 1 minuto para a gente poder respirar, né? Não. Mas eu adoro fazer pausa. Pausas reflexivas. Ai, nossa. Li, você consegue falar aí? Eu estou emocionada. Eu gostei que eu falei a palavra experimentar quase junto com a Mary, assim, só que o meu microfone estava desligado. Mas eu li. Ela se permitiu experimentar a porra do paetê. O batom vermelho, porque é isso, gente, as escolhas são isso, seja as alimentares, seja da moda, seja da maquiagem, é você se permitir o doce naquele momento e ver o que acontece, de repente não fez bem, na próxima vez você não come, mas não está proibido. E o batom vermelho não deveria estar proibido também, né? E nem o vestido de paetês, em Belém ou sem Belém. Né? Lembrando, a gente não está dizendo que o contexto nunca deveria determinar a tua escolha, a gente sabe que ele determina. Sim. A questão é a gente estar consciente de que ele determina. Né? E a partir do momento que a gente sabe que ele determina, eu posso ousar dizer, agora eu não vou deixar ele determinar tanto, porque eu estou precisando experimentar.
Seja porque eu estou vivenciando uma feminilidade no momento da minha vida que está sendo importante para mim, então eu vou experimentar esses são quase códigos de feminilidade, né? O salto. Sim. Né? Assim como em algum momento a gente da psicologia largou o salto e ficou de rasteirinha, talvez estejamos no momento em que a gente ouse um salto, ouse uma saia curta, né, Juju, eventualmente. E as pessoas se assustam, o que está acontecendo, né? Mas não é para o outro, dessa vez é para a gente. Né? Que se reflete no outro. É isso mesmo. E assim, vou citar Clarissa novamente, porque sou fã e porque sim, né? Ela disse: quando uma pessoa vive de verdade, todas as outras também vivem. A importância da gente colocar um paetê, passar um batom vermelho ou não passar, né? Porque assim, a nossa tendência é correr para os extremos. Né? Isso mesmo. Eu tô ali, eu tô aqui. E onde é que está a Júnia? Porque assim, a Júnia tem que passar o batom vermelho, porque agora eu estou trabalhando com mulheres, então eu preciso exibir toda a minha feminilidade, porque eu não posso mais ficar fazendo cosplay de macho trabalhando com mulheres, né? Ah, mas aí a Júnia é ayurvédica, mas a Júnia não pode passar um batom, né? Porque se a Júnia é ayurvédica, não pode usar maquiagem, não pode pintar o cabelo. Entendeu? Então, assim, cadê a Júnia nesses tantos? Mas a Júnia é psicóloga, gente, mas aí é uma psicóloga. O que se espera de uma psicóloga? Você não vai nem... Então, assim, a gente está, né, imersa nisso. Né? E aí, quando eu consigo, quanto mais consciência eu ter desse tanto de julgamento, de expectativa, e eu observar, quanto mais eu ativar a minha observadora interna, aquela que vê, aquela que sabe, aquela que está em contato com o corpo, aquela que sente como é que eu estou me sentindo hoje, né? E quando eu consigo expressar aquilo que sou eu, que é só única, não tem nem se eu tivesse uma gêmea, né? Não existe outra Juju, é só essa daqui. E se eu não colocar essa Júnia no mundo, o mundo vai ficar mais pobre. Porque não tem. E aí, quanto mais eu faço isso, quanto mais eu ponho alma na minha vida, no meu caminhar, mais as pessoas enxergam e mais se sentem. Elas podem fazer, né? Elas sentem que podem também. Então, por isso que é isso. Quanto mais uma pessoa vive de verdade, mais as outras também vivem, porque as outras se sentem permitidas. Então, por essa perspectiva, a gente precisa fazer isso. Né? Nós, mulheres, historicamente, fomos silenciadas, as nossas antepassadas. Agora a gente pode falar, a gente pode fotografar, a gente pode fazer live, a gente pode botar turbante no cabelo, a gente pode não usar sutiã se não quiser, pode usar sutiã se quiser, posso usar short curto na idade que eu quiser, posso usar o cabelo grande, cabelo curto, posso pintar, posso não pintar. Gente, a gente está vivendo um momento de tanta liberdade. E o que é que a gente está fazendo com isso? Né? E aí ver essas mulheres aqui maravilhosas, ver o nosso caminho, né? Imagina, é uma honra, né? Uma alegria a gente poder ter esse tipo de conversa numa sexta-noite, né? Ai, cadê meu chá? Cadê o meu suporte que não fez um chá, gente? Eu preciso arrumar um suporte bom. Eu contra a regra. Aqui a Amy e o Peri, né? A Amy e o Peri ainda não sabem fazer chá. Então... Ontem eu conversava com umas amigas aqui, colegas de trabalho, sobre esse tempo que a gente vive de tantas outras coisas serem permitidas a nós, né? E que isso foi resultado de tantas lutas prévias, mas que ao mesmo tempo que a gente vive todas essas permissões, a gente ainda agrega tantos outros papéis que a gente não conseguiu dividir direito, que parece que a gente ainda é muito prisioneira também. Então, quando eu olho para essa fala da Júnia e vejo, né, que eu sozinha não teria conseguido experimentar um vestido daquele, só me reitera muito o valor de um momento como esse. A gente precisa se carregar junto,
A gente precisa muito se dar a mão, sabe? E é para servir de apoio, servir de exemplo, se esse exemplo te servir. Não é para te estabelecer um parâmetro que tu tenhas que atingir pela fala do outro, né? E eu acho que isso é... A gente ainda precisa aprender a dar valor a isso. Porque aprender não é a ser assim, né, Mary? Aprender a ser isso, comunidade. era isso que eu queria dizer. Entre nós mulheres. Eu não tenho esse modelo na minha casa, minha mãe, minha avó. Eu tenho Também um não. modelo de que dá um modelo seja assim, estanque. Né? Então, a gente aprender a ser esse apoio uma para a outra, do que a outra está querendo experimentar da vida. Estou vendo aqui, nós fizemos uma escadinha, né? A Juju se divorciou primeiro, depois a Mary, depois eu. Né? Uma comunidade de mulheres que apoiou o divórcio uma da outra, que saiu seguindo, né? Sem entender muito bem, né? Tava todo mundo aprendendo ali o que era. As mães não eram divorciadas, né? E aí, como é que faz? A gente foi aprendendo na vida a dar esse suporte, e a gente espera poder ser cada vez mais suporte para as nossas amigas e pacientes e colegas de grupo, né? Então, para mim, é um momento muito gostoso esse aqui, a fogueira que eu participei lá, né, com a Mura, e acabei de montar um grupo também para a gente ler mulheres, ler escrita de mulheres, escritoras femininas, né, de literatura também, porque a gente só lê homens, mas muito nessa minha tentativa de estar junto com mulheres e aprender a ser ouvinte. E aprender a ensinar a mulher a ser falante, porque a gente é acostumada a ficar ouvindo. Só o homem fala, né? Só o homem escreve, só o homem está na TV. E ser falante sobre esses temas não é fácil. E, gente, qual é a visão de vocês sobre moda? Assim, vocês acham, sei lá, vocês gostam de ver, de olhar? Alguém aqui, como eu, que fui assim por muito tempo, achou que era uma coisa muito babaca, muito que não fazia parte de mim, que é, sei lá. Total, amada. Total! Né? Imagina, inteligente. Porque assim, olha, você só pode ser uma coisa. Ou você é inteligente, ou você é bonita. Você não pode ser inteligente e bonita, porque são os extremos. Né? Porque assim, é cota. Se você já atingiu a cota de ser engraçada, você não pode ser inteligente e nem bonita. É cota. E por quê? Porque a gente acredita. E assim, ai de você de querer sair da sua cota. Porque às vezes você até quer. Às vezes você quer ser inteligente, quer ser engraçada, quer ser bonita, quer ser pegadora. Né? Às vezes você quer ser um monte de coisa. Mas aí as pessoas olham para você. Você? Como assim? Não, Júnior, você está nessa caixinha aqui, ó. Porque as pessoas já nos congelaram e a gente se congela. Né? Baseado também naquele monte de julgamento que a gente aprendeu. Né? Então, como é que eu fui nomeada logo de pequena? Você é inteligente da casa, então eu já peguei a cota da inteligente, peguei e tô com ela até hoje aqui, né? Só que, cadê a fé? Aí vem minha mãe também nunca foi um modelo de feminilidade, né? De vaidade, apesar de que ela é muito mais, eu vejo sinais de vaidade, mas é uma vaidade diferente, a vaidade dela, não é aquela vaidade padrão, entendeu? E aí, até hoje, o meu primeiro pensamento como uma pessoa toda arrumada é de julgamento, né? Assim, são camadas, né? São camadas de preconceito, que aí, para cair, é um exercício bruto. E aí, para me permitir, eu quero... aí, nossa, hoje, beirando os 41, né? O que eu me permito vestir ou não vestir... De roupa curta, imagina, roupa curta. A pessoa, depois dos 40, começou a querer mostrar tudo, né? Quando eu tinha 20 e poucos, uma amiga mais velha falou para mim assim, trabalhava na mesma loja que eu, falou assim, Júnior, é melhor você usar saia hoje, porque depois dos 40 você vai querer usar e você vai estar feia. Aí eu ficava assim pensando, jamais, imagina, eu me via psicóloga de taillé, porque eu já sabia o que era taillé. Eu me via psicóloga de taillé, saltinho, mocassim, ou não, como é que é? Eu entendia mais de moda do que eu entendo hoje. Eu já tive várias fases,
né? Depois que eu vim trabalhar no hospital, o que eu entendi? Não faz sentido mais nada. Imagina, usar maquiagem no hospital não faz sentido, bijuteria, sabe? Sapato bonito. Gente, você vai botar um jaleco. O que importa o que você vai estar por baixo? Então, assim, o que eu tinha, o pouquinho de vaidade que eu aprendi em Belém foi para o saco. E aí, nos últimos anos, eu estou aqui fazendo um trabalho de reconstrução, porque ainda veio a fase ayurvédica, né? Aí pronto, foi a pá de cal, né, para acabar, né? E aí agora eu tô nessa de reconstrução. Você agora, minha filha, agora você faz o que você quiser, você já fez 40 anos, você vai vestir o que você quiser. E assim, não é que cheguei lá, viu? Que eu sempre falo isso com elas no grupo, né? Não existe. Nossa, agora eu tô bem, gente, me sigam, porque eu cheguei e o caminho que eu segui tá top. Aqui em cima, ó, daqui de cima onde eu tô, iluminada. Eu estou vendo você lá embaixo. Não, não estamos iluminadas, não existe o chegar lá, o que existe é caminhada, né? Agora, quando eu vejo a caminhada, eu fico alegre com ela. Eu fico alegre, porque eu estou imaginando, eu estou falando nisso aqui, eu estou contando um monte de lado B, porque eu exponho o palco, né? O que eu exponho no meu Instagram é o que eu quero expor, é o que eu quero compartilhar. Agora, o lado B, por exemplo, hoje eu postei, né? Nossa, tô aqui na cachoeira, recarregando para a live. Agora, o capote que eu levei para chegar lá foi tão rápido que não foi nem registrado, né? Então, assim, o meu bastidor, quem vê é só eu, né? Aí, você vê o meu palco e compara o seu bastidor com o meu palco, aí você se sente mal. Nossa, a Júnia chegou lá. Olha lá, gente. Olha essa cachorro. Imagina, a psicóloga na sexta-feira na cachorro. Ela é rica. Ela é rica. Ela é milionária. Entendeu? Não. Tem o meu bastidor que só eu sei. Então, por isso que a gente, né, vamos aqui recorrer, né? Sujeito como seu próprio controle. Né? Eu me comparo comigo mesma. E eu acho bonito o que eu vejo. Não porque é lindo, cor de rosa, não porque eu cheguei lá. E olha que eu já tiquei vários, gente, eu acho uma sacanagem, porque eu já tinha que ter chegado lá. A pessoa, olha, eu posso aqui descrever tudo que me disseram que era para fazer. Menina, eu fiz tudo que tinha para fazer na igreja. Até o pessoal de catecismo eu fui. Todos, tudo, até casei. Fiz a faculdade, fiz pós-graduação, fiz mestrado, passei num concurso, tudo que falaram era assim, você precisa de estabilidade, você precisa de uma profissão, você precisa se sustentar, você precisa ser independente, ter carteira, ter carro. Meu, o que falta? Falta um filho, né? Que eu ainda não tiquei tudo. Mariana ticou tudo. Mariana chegou lá. Entendeu? Mariana teve um filho. Então, não existe esse pote de ouro no fim do arco-íris. O que existe é caminhada. Agora, alegre-se, né? Porque é isso mesmo que tem, viu? É a caminhada e tá ótimo. Porque imagina só, eu conheci essas duas, meu, na maior loucura que eu já fiz na vida, que foi pegar uma mala no dia 18 de março de 2007, falar tchau, mãe, tchau, pai, tchau, irmã, tchau, namorado da vida toda, estou indo para Belém. E aí, elas falando de suporte, eu só posso pensar nesse momento da vida, que foi o momento de maior vulnerabilidade, né? De estar num lugar que eu não conseguia nem pegar o ônibus, porque só as minhas aventuras em Belém valiam uma live à parte, né? Porque eu não conseguia identificar, porque o ônibus lá era um ônibus de cigano, né? Ele tem tanta informação que eu não conseguia identificar o que eu tinha que ler. Qual era relevante para chegar no lugar? Porque em Belo Horizonte os ônibus são identificados pela cor, né? O azul, você sabe onde que ele passa. Antigamente, né, gente? Isso aqui é muito antigamente. Hoje eu nem faço ideia de como é que é o sistema lá. Então, elas foram um suporte para mim, né? Os suportes, e que suporte que ficam para a vida, né? Então, hoje, aí vocês conseguem imaginar um pouco, assim, da minha alegria de estar com elas aqui,
na última roda desse primeiro grande evento, que também foi outra loucura, né? Mas é isso aí, a gente vai, né? E quando vê foi lindo, a gente fica mais alegre ainda. Nossa, foi do caralho, foi da buceta, né? Grupo de mulher da buceta, né? Então, muito grata. Nós estamos nos encaminhando para o fim, né? Juju, tem um comentáriozinho e a Lorena pediu para falar. Vamos abrir para elas falarem. Eu só quero agradecer logo, porque vai que eu esqueço. Oi, estão me ouvindo? Eu vou agradecer várias vezes até lá. Lorena, eu vou te trazer para cá, eu vou me tirar daqui. Pode falar. Estão me ouvindo? Perfeito. Ah, sim. Então, primeiro sobre essa questão da moda, né? A gente rotula mesmo, porque foi assim que a gente aprendeu. Então, até a gente desaprender, né, ou aprender de uma outra forma, é complicado, né? Vem o automático. Realmente nós somos assim, ou a mulher é bonita, ou ela é gente boa, ou ela é inteligente. As três coisas não dá para ser, né? E eu tiro por mim, assim, vem esse preconceito mesmo das pessoas. E eu queria falar uma outra coisa, gente, mas eu acabei me perdendo aqui. Espera aí. Ah, sim. Um dia desses, numa sexta-feira, a gente estava aqui em casa, poucas amigas, né? A Júnia estava. A gente fez uma noite assim só de mulheres, foi bem gostoso. E de repente a gente se pegou falando dessas mulheres que são muito peruas, né? E aí eu falei que as mulheres goianas, elas são muito peruas, né? Elas, para irem, sei lá, à missa ou ao supermercado, elas colocam brincão e é sempre semijoia e aquelas roupas muito que chamam muito atenção, né? E aí, de repente, todas as mulheres estavam concordando com isso, mas alguém deu um exemplo, mas fulana é perua, não, mas ela é gente boa. Aí, de repente, a gente, peraí, mas porque ela é perua, ela não pode ser gente boa, né? Ela pode ser as duas coisas. A gente se pegou no erro, mas é por isso, é porque é o que nós aprendemos. Então, para aprender diferente leva um tempo e é uma caminhada, como a Júnia mesmo disse, né? E a gente está aqui hoje para isso, para aprender. Nem tudo que nós aprendemos em casa é a nossa realidade hoje, é o que a gente deseja, né? Então, para a gente colocar isso para fora é uma caminhada e nós estamos nela. E talvez um passo para o aprendizado seja esse, né, Lorena? Perceber o erro na hora. Isso é tão importante, Exatamente. né? Para mim é o início, né? É isso, eu quero aproveitar para agradecer também, viu, gente? Eu amei nosso papo, muito gostoso, foi muito legal. É assim, ó. Olha ali a casca de banana. Nossa, eu vou cair na casca de banana. Caí na casca de banana. Então, olha o buraco. Gente, eu vou cair no buraco. Cai no buraco. Até a gente desviar do buraco. E a gente precisa ter compaixão com a gente, paciência e ter curiosidade. Eu adoro isso. A gente ter curiosidade, falar assim, nossa, olha só, é se observar, ativar essa observadora, aquela que observa, sem julgar. Ou então, eu vou julgar, e aí eu observo que eu estou julgando. Olha lá, Júlia, kkkk, você está se julgando de novo. Gente, vamos refazer essa frase? Que nem eu faço com os pacientes, às vezes, eu chego no hospital, aí eu entro lá, bom dia, só se for para você. Aí eu falo assim, vou te dar mais uma chance. Eu vou sair e entro de novo. Aí vou te dar uma chance para você falar uma coisa mais legal para mim. Vamos treinar? Como é que você pode falar alguma coisa boa para mim hoje? E aí você começa a rir, tirando graça, claro, né? Fazendo um número, né? Porque existe uma atriz, assim, não reconhecida aqui dentro, né? Juju, você falou da curiosidade. Depois da curiosidade é que vem a admiração. Pensa a gente admirando algo, primeiro a gente fica curioso e olha. Depois a gente admira. Dentro de admirar, tem mirar. É a gente se olhar. Né? Então, enquanto a gente não tiver curiosidade sobre a gente nunca vai se admirar. A gente nunca vai olhar para a gente e ficar mirando, dizendo, nossa, que coisa bonita. Aspirar a ser essa pessoa que se admira. Se você não é essa pessoa, aspire ser. Você está caminhando. Né?
E às vezes você já é e não percebeu. Porque se você admira alguém, é porque você tem aquela característica. A gente não reconhece aquilo que a gente não conhece. Olha, Mari. Olha, por exemplo, uma ultrassom, uma ressonância. Você olha, você não enxerga nada. Para você enxergar, você tem que ter recebido um treinamento. A gente compartilhando foto de ultrassonografia de filho com os amigos. Os que ainda não tinham ficado grávidos. O que é isso? É um rim? O que é que tem aí? Uhum. Coisas básicas, né? Uhum. Então, se você olha para uma mulher e admirou, baby, você já é essa mulher. Ó, colar de beijos. A Kênia queria falar. Fala, Kênia. Teu microfone está desligado. Agora liguei. Eu vejo, assim, todas as histórias que cada um foi dizendo, eu vejo que o nosso feminino é uma construção, uma desconstrução a vida toda, né? Porque a gente recebe, depois você vê que o que recebe não é aquilo, aí você também não sabe se é aquilo, aí tem que buscar o aquilo, né? Mas assim, para mim tem sido um foco bastante grande, é a busca pelo meu feminino particular, que é aquilo que vocês diziam, né? Que não é que nós não somos iguais enquanto mulheres, não existe isso. Só que isso demora um tempo para cair a ficha, dependendo da origem que a gente vem, né? Eu venho de uma mãe muito vaidosa, extremamente modista. Então, mesmo dentro da pobreza dela material, mas ela foi extremamente vaidosa, muito mais do que eu. Só que aquilo me incomodou muito tempo, porque aquelas coisas não me cabiam, assim, eu não me encontrava dentro daquilo, né? Ela queria me botar vestido, eu não queria. Kênia, paramos de te ouvir. Ah, tá. Tá me ouvindo agora? Sim. E aí, como eu dizia, e aí, assim, demorou um tempo para mim poder me encontrar, né? E aí, assim, a gente vai passando por experiências também para poder a gente se encontrar. A Júnia falava do trabalho, né? Dos estereótipos do trabalho que a gente cria. Como que uma assistente social se veste, que é o meu caso, né? Como formada, porque assistente social tem cara de pobre, né? Só atende pobre. Então, como que ela vai se vestir? Então, aí depois de um tempo, eu fui trabalhar num lugar muito masculino. Eu trabalho numa empresa de vendas, então é extremamente masculino e competitivo. E eu fiquei tão focada nessa questão do trabalho masculino, que eu fui esquecendo do meu feminino. Tanto que passou um tempo que eu olhava no meu guarda-roupa e eu só tinha blazer, eu só tinha calça social. Quando era para mim sair para qualquer evento, era uma tortura, porque as minhas roupas eram geométricas, porque são figuras assim fortes e masculinas. Então, até as minhas roupas assim que eu tinha para sair eram extremamente masculinas. E, ao mesmo tempo, aquilo me incomodava, mas eu não sabia também quem eu era. E aí, assim, eu vivi um grau de ansiedade tão grande que, com certeza, hoje eu tenho mais certeza ainda com esses grupos, com as terapias que eu tenho feito, o meu feminino ele foi tão achatado dentro de mim, eu fiz isso por causa dos meus ambientes, por não saber quem eu era, que eu entrei em colapso de ansiedade, porque eu não cuidava do meu feminino. Eu vivia de blazer e calça jeans. E aí eu fui olhando nas minhas roupas, até de sair, assim, era algo assim, totalmente muito reto, os cortes muito retos. E aí isso foi me incomodando muito. Aí depois desse grau de ansiedade, isso me impulsionou a buscar o meu lado feminino. Aí nessa pandemia começou a sair muitos cursos, né, online, que me ajudou muito a como se vestir, porque a moda pode parecer algo muito supérfluo, né? De cara, assim, você vai aprender a se vestir, tu não sabe se vestir.
Amigo, o problema não é você se vestir, é você saber quem você é para você se vestir. Esse é o problema. E aí, quando eu comecei a fazer esses cursos online, ela começou a trabalhar o seu perfil. Eu achei interessantíssimo nesses cursos. Qual é o seu perfil? Interior, você é mais romântica? Você é mais prática? Você gosta de conforto? Quais são as cores que você gosta? A minha mãe gosta do florido ao extremo, tudo dela. Eu não. Teve uma época que eu usava muitas roupas da minha mãe e eu comecei a me incomodar de um jeito que parecia que não era eu. Porque eu não gostava daquilo, mas ela queria me dar. Ela queria me presentear, e do jeito dela, né? Só que com o jeito que ela gosta, né? E isso era conflito, a gente brigava demais, eu e ela. Então, depois, quando eu comecei esses cursos online, eles foram me entendendo, a me conhecer, a saber quem eu sou como mulher. A minha mãe é extremamente vaidosa, minha amiga muito delicada, porque esse é o estereótipo de mulher, né? Tem que ser delicada, meiga, vaidosa. E eu sou vaidosa, mas do meu jeito. Eu não sou vaidosa do brincão, eu não sou vaidosa do decote todo dia. Eu não sou essa feminina. Mas eu sou feminina do short curto, eu sou feminina das bijuterias mais pequenas, eu sou feminina da sobrancelha, do batom. Aí o batom vermelho foi, digamos assim, foi o meu empoderamento, que eu falo, né? Porque eu não tinha essas coragem, né? Aí quando foi um dia, eu digo, gente, preciso namorar, que negócio é esse? Não arruma um namorado, a mulher não sai de casa, não bota um batom, que negócio é esse? Aí um dia, gente, eu ri dessa experiência, foi muito engraçado. Eu botei o meu short, porque eu fico segura no meu short curto, né? E em decote, não. Eu não sou, não é porque eu sou santa, não é por isso, é porque eu não me sinto segura. Não é o meu jeito. Aí boto meu short curto, meu batom, solto meu cabelo e vou no mercado, né? Diz que lá no mercado tem um monte de gente, né? Então eu vou para o mercado. Nessa pandemia, tudo fechado, né? Para onde é que vai? Aí fui para o mercado, acho que ninguém entendeu, né? Porque eu só vivo nesse mercado de chinelo, né? Botei meu batom, minha filha, pronto. Tudo que eu queria chamar a atenção, consegui. Aí aprendi a ser feminina com as fotos, que eu sou apaixonada em foto. Ali eu demonstro todo o meu lado feminino, mas do meu jeito, não do jeito que a moda quer. A moda está a meu serviço, não estou a serviço da moda mais. Há muito tempo já era conflito para mim. E, assim, cada vez mais, assim, eu venho me descobrindo. Aí encontrei umas lives maravilhosas que falam muito da constelações sistêmicas, que trabalha muito a prosperidade feminina, como ser próspera, você sendo feminina, que eu amei, eu me apaixonei mesmo, assim. E tudo isso foi botando para fora, e isso é um processo, né? Uma desconstrução, lógico. Porque eu me coloquei numa caixa que eu só podia ser isso. Hoje eu descubro que eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, um monte de possibilidades sendo eu. Então, e assim, vem me trazendo mais paz, mais respostas, e eu estou muito feliz com isso. Assim, eu sou grata demais pelo meu feminino, e muitas coisas tiveram que acontecer, eu tive que adoecer também para poder chegar a isso. Porque isso foi um processo de desconstrução. Eu alimentei tanto o meu lado masculino, de força, para poder sobreviver no mercado de trabalho, para ser mãe solteira, para viver como separada numa sociedade que te julga o tempo todo, que acha que você está livre para qualquer homem, para qualquer cachaceiro. Então, eu tive que desconstruir, eu tive que me amar, olhar para mim, para poder me cuidar, me amar, com o meu jeito de ser feminino, que não é o jeito da minha mãe, não é o jeito da minha amiga, é o meu jeito. Que eu fui muito julgada por causa disso. Para minha mãe mesmo, assim, era muito conflituoso, que ela me vê nela. E como eu sou fisicamente muito ela, então isso assim, era um conflito entre nós duas, né? Aí aprendi o que dá com o meu corpo, as cores essas fotos aí que você mostrou, essas últimas, assim, amo, aprendi a vestir vermelho, que era um preconceito com esse vermelho, com esses amarelos. Hoje, assim, para mim, eu sou muito livre hoje, assim, mas foi uma desconstrução. Não é mágica. Eu não cheguei lá, ainda estou no caminho. Mas eu dou muito graças a Deus, porque
Estou cada vez mais livre, menos incomodada. Lacrou. Gratidão. Muito grata, querida. A Adriana quer falar. E aí... Kênia, a gente é a melhor amiga, tá? Só para deixar claro. Quem quer andar com a Kênia no recreio? Ai, muito bom. Adriana, vai ser a última a falar. Bom, como você mesmo diz, a Kênia lacrou, não precisa mais falar nada, hein? Né? Eu só queria falar um pouquinho de mim, porque eu também, a minha internet estava ruim, eu assisti os pedacinhos, tive que desligar a câmera várias vezes. Mas essa questão de trabalho, né? Teve uma época que eu me espelhava numa lady lá da secretaria, que ela usava taillé, né? Terninho, eu pensei, gente, eu quero ser chique, nem ela, né? E eu não me sinto chique, né? Mas aí eu né, comprei assim, os terninhos para ficar, né, elegante, salto. Igual a minha prima também, que a minha prima é psicóloga, Goiânia, né, chiquerésima, né? Aí eu queria também, né, parecer com ela assim, uma coisa assim, bem chique, né? Mas não era eu, né? Não era eu, porque eu sou bem... né? O meu cabelo, eu tinha um cabelo vermelho, assim, vermelho, igual esse vermelho aí da flâmula da Júnia. E a Júnia, acho que lembra de mim, né? Com esse cabelão vermelho maravilhoso, né? Que eu adorava, que todo mundo achava um horror, né? Quer dizer, não é todo mundo não. Uma parte, né, não gostava, logicamente, né? Tem aquelas pessoas assim, ou amo ou odeio, né? E eu amava quando eu passava assim, me chamavam de pica-pau, né? Ó, o pica-pau tá chegando, né? Ou a juba de leão também, porque o cabelão era, né, muito assim. Mas eu tinha um cabelo muito vermelho, eu recebi muitas críticas por causa disso. Por causa do cabelo que era vermelho, 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 chega a doer mesmo, assim, ó, mas eu achava o máximo, né? Achava o máximo, né? E achava o máximo causar, né, essa reação nas pessoas também, sabe? Essa provocação. Para mim era assim, o máximo. E o decote, eu fiz prótese, né? Eu comprei uns peitos novo, adoro meus peitos, né? Meus peitos. Eu tinha, né, uns peitinhos bem bonitinhos. A minha prima, ela sempre falou que sentia inveja de mim, que eu era uma falsa magra, que eu tinha peito e bunda, né? Hoje não tem tanto mais não, né? Mas o peito tá aqui ainda, a bunda já, né? Mas ela falava que eu, né? E depois eu tive 2 partos, né? Os meus filhos mamaram muito, aí eles ficaram assim com um buraquinho, assim, não caiu não, mas eu queria uns peitos para ficar bonito na roupa. Mas ficou lindo mesmo, maravilhoso, né? Principalmente quando logo que você faz a cirurgia, fica inchado, fica aquela coisa assim, uau! Mas eu não gostava de usar decote porque eu tinha tanta raiva que os homens olhavam para mim que eu me escondia. Eu ficava muito brava, entendeu? Mas é porque eu era uma pessoa muito brava. Hoje eu estou mais calma, assim, mas eu era de brigar mesmo, assim, de dar a porrada, né? E também não usava short, não, porque as minhas pernas é fina, eu acho fina, né? Mas usava, porque meu pai falava assim, quando você quer ir nesse short, seu tá horroroso, porque meu pai nunca gostou da gente usar short em curto. Mas eu também já usei short curto. Mas de um tempo para cá não usava, mas eu gosto de roupa mais justa, gosto de roupa solta. Eu gosto de tudo, na verdade, né? E cada hora eu visto uma Adriana, vamos dizer assim, né? Tem uma hora que eu quero vestir ser riponga, outra hora eu quero ser mais chique, né? Aí eu faço uma escova no cabelo, fica assim, uau! Dá uma mudança, assim, né? E isso também eu aprendi você vai se conscientizando, né? Que você pode ser o que você quiser, né? Você pode ser o que você é o que você é. Né? Ter essa liberdade de usar, de vestir, de fazer o que você quiser.
né? E agora, né, eu aposentada, né, com 52 anos, aí é que eu posso mesmo, entendeu? Não, agora eu me acho, gente. Vocês não estão entendendo, entendeu? Então, eu, assim, tô, assim, daquele jeito, assim, sabe? Até o esmalte eu pintei, eu escolhi pela cor. Tô brilhando mesmo, né? Ontem eu fui no salão, me arrumei, e aí eu escolhi o esmalte pelo nome. Tô brilhando, tô mesmo. Só brilho, né? Só prosperidade, só luz. É isso, foi muito bom estar com vocês. Adoro, adoro, adoro. Beijo, beijo. Legal te ouvir, Adriana, porque a Mary trouxe para a gente, né, algo de, gente, eu mudei meu estilo, isso me fez muito bem. E você está dizendo, gente, eu mudo de estilo toda semana, isso me faz muito bem, né? E ótimo, porque cada uma vai fazer de um jeito a tua relação com a moda, com o vestir. Gente, muito obrigada. Égua. Foi muito bom. Égua. De verdade. Considerações finais, Liane, Mariana. Eu acho que o nosso compartilhamento de histórias é a melhor cereja desse bolo. Nem dava, Kênia. Super dava, eu concordo contigo. Eu acho que eu queria considerar uma coisa nessa história sobre essa importância da gente se dar as mãos, assim. Eu estou passando um perrengue bem grande aqui em Belém com o adoecimento da minha mãe. E hoje foi um dia que eu tive trabalho de manhã, eu atendi às 14h, eu repus aula que eu não pude dar durante a semana porque estava no hospital com ela às 4h, eu acabei 10 minutos antes para entrar aqui. E às vezes fiquei assim, caraca, por que eu me meti em mais uma coisa para fazer? Não sei o quê. A gente já sabe, pelo menos, né? Assim, eu faço a leitura de mim. Reconhecer onde vale a pena a gente botar a nossa energia. Principalmente quando as coisas estão mais difíceis, né? E apesar de cansativo, não podia estar em outro lugar senão aqui hoje. E a gente se acolhe mesmo. E caraca, nunca tinha visto vocês na vida, né? E tá saindo todo mundo daqui com essa sensação de que se abraçou e aglomerou pra caramba. Vou tomar um vinho agora quando eu desligar. Aviso. Muito obrigada, de coração mesmo. Brindaremos, então, Mary. Não, só tenho a agradecer e repito a consideração aí da Mary. É de sair daqui sentindo que abraçou todo mundo mesmo e que não tinha melhor lugar para estar, e que eu não queria estar em nenhum outro lugar. Foi 1h30 de muita presença nossa e de vocês. Obrigadão. Bom, gente, essas são minhas amigas. Desculpa. Vocês entenderam agora, né? O que eu falei no início? Que logo vocês estariam apaixonadas por elas e blá, blá, blá. Eu não estava exagerando. E Juju, faz um retrato aí. Como é? Você acredita que a colega da semana passada me ensinou a fazer um print? Eu não sei fazer. Diz que dá para fazer um print da tela, mas eu vou tirar foto. A Liane deve saber fazer print da tela. Tô rindo, meninas. Você sabe fazer print? Ó, tá vendo? A Kênia saiu na hora. Kênia, vai. Peraí, faz outro que eu vou mudar a exibição aqui. Não dá para aparecer. Ah, vai. Peraí que a Kênia tá soltando o cabelinho. Pronto. Gente, tem legal barulho. Que faz barulhinho de foto. Oi, Edneuza, que bom te ver. Eu só te li. Que bom. Gente, vocês duas já fazem parte da tenda. Que bom ouvir as histórias de vocês, viu, meninas? Muito bom. Chamei até minha filha aqui para vir assistir comigo. Ela saiu, mas ela estava aqui até agora. Muito interessante. Obrigada pela partilha, viu? Kênia arrasando, como sempre, né? Cheiro para vocês, boa noite. Bom brinde aí com o vinho, né?
Beijo. Beijo, Mariana, gente. Garotas, vamos dar as boas-vindas para a Liane e para a Mariana, que elas já fazem parte da tenda, oficialmente, não é mesmo? Lorena também já faz parte, já entrou aqui, já sentiu o gostinho do que é a gente estar aparentemente separadas, mas super juntas. Verdade. Então, vocês fazem parte, a gente se reúne quinzenalmente às quartas. Vamos começar um grupo novo com mulheres que correm com lobos. Mensal, vai ser mensal. Olha lá, já está preparada. Gente, que surpresa! Cai meu queixo agora. Aumenta a paixão. Como é que faz isso? Então, vocês estão dentro, tá? Vocês estão dentro. Estão sempre dentro, desde 2007, na existência dessa mineira que vos fala. A minha gratidão só aumenta. Eu sei que a vida de vocês é super cheia, né? E vocês escolheram estar aqui com a gente. Uma alegria muito grande mesmo. Deixa eu só fechar aqui. Tem um barulho. Aí, ó, se a gente estivesse pessoalmente, eu entregaria flores para vocês. Receba. E, ó, amanhã vamos ter a festinha de encerramento do festival, às 4h. Vocês estão convidadas para a gente cantar, dançar, ler um texto que a gente quer. Eu vou cantar uma música. Que legal! Ai, gente, eu já gravei um vídeo dançando para mandar lá no grupo, mas não tive coragem. Olha lá! Deus, não acredito. Vai ser aquela lista de músicas lá e comecei a dançar. Grava aí, Yara. Quem a conhece aqui? Grava aí, Yara. Pois pode gravar, pode ser ao vivo, do jeito que funcionar. Amanhã às 4h a gente começa a nossa festa de despedida do festival. Então, novamente, grata a todas. Quem quiser abrir o vídeo, o áudio, dá um tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Lorena. Melhor programa de sexta, ficar com as amigas. Ficar com as amigas. Vamos brindar. Eu tinha que estar com champanhe aqui, ó. Fazendo inveja. Gente, eu tô aposentada. Meu pai, eu também tô quase. Eu vou demorar a aposentar, meu Deus, eu tenho que trabalhar muito. Boa noite, gente. Muito grata. Amanhã a gente se fala mais. Tchau. Tchau.